Depois que perdi minha mãe, meu marido gritou comigo. Então, para começar, aqui está algo estranho. Semana passada, eu estava empacotando as últimas coisas da minha mãe do apartamento dela. Ela faleceu de câncer. Longa história. Não vou entrar nisso agora. E Caden, meu marido, simplesmente entra e diz: "Uau, você ainda tem caixas?" Meio que com uma risadinha, como se fosse uma piada. Mas não era bem assim. Eu apenas olhei para ele e ele começou a pegar os livros antigos. Da minha mãe, como se estivessem atrapalhando. Foi aí que comecei a notar que ele estava estranho, mais do que antes. Minha mãe faleceu faz uns 3 meses, parece um ano, e também parece que acabou de acontecer, se é que isso faz sentido. Ela era minha única família de verdade. Meu pai está por aí, mas ele é basicamente casado com a família da nova esposa, e para ser sincera, me sinto como uma figurante na vida deles, não uma personagem principal. A família de Caden mora aqui, mas eles são uma bagunça à parte. Então tem sido só eu, meu marido e nossa filha. Ela tem 4 anos. Tenho tentado dar conta de tudo. Minha filha, as contas pendentes da minha mãe, as coisas dela no depósito, toda a papelada aleatória e minha própria sanidade. Não tem nenhuma grande revelação dramática aqui, só eu me afogando em tarefas e luto, e meu marido agindo como se eu fosse um inconveniente. Fico pensando se talvez eu seja sensível demais ou lenta demais ou algo assim. Mas então ele diz alguma coisa, e é tipo, uau, ok, não é só coisa da minha cabeça. Exemplo, ontem eu estava guardando as compras e acho que estava quieta, perdida nos meus pensamentos. E ele entra, pega uma bebida e simplesmente suspira alto. Tipo um suspiro, de pai dramático, e diz que sente falta de quando eu era divertida. Não disse de um jeito engraçado, apenas disse como se fosse para me acordar. Eu nem respondi, porque o que você diz para isso? Desculpa por não ser a alma da festa quando estou literalmente lidando com a pior coisa de todas? Ele tem saído, mas também, tipo, não escondendo, só dizendo que precisa espairecer ou ver os caras, e então eu o vejo no Bial, ou sei lá, em um bar, enquanto eu estou em casa com nossa filha dobrando roupa e comendo cereal no jantar. Outro dia à noite, ele me disse que ia ajudar Silvia com alguma coisa, uma amiga dele da academia, e eu perguntei, ok, legal, você vai estar em casa para a hora de dormir? E ele só deu de ombros. Então, noite passada foi quando tudo desmoronou. Aviso, isso vai ficar feio. Nossa filha teve uma crise antes de dormir. Ela tem estado grudenta. O que eu entendo, todas as mudanças e tal, mas Caden simplesmente fica impaciente. Ele mandou ela parar de chorar, o que obviamente não funcionou. Então eu a levei para o outro quarto e fiz toda a rotina de história e música. Quando voltei, Caden estava no celular rolando o TikTok com o som no máximo, nem fingindo ajudar. Perguntei se ele podia ligar a lava-louças e ele apenas revirou os olhos e disse: "Você está sendo mandona de novo." Eu meio que perdi a paciência. Eu disse que não consigo fazer tudo sozinha e ele responde: "Você não é a única que perdeu alguém, mas pelo menos eu não estou deixando todo mundo infeliz por causa disso." Eu meio que só olhei para ele porque, na real, ele mal falava. Com a minha mãe, ele age como se eu estivesse deixando a casa triste de propósito. Eu entrei no banheiro e tranquei a porta porque precisava de um segundo para apenas chorar sem minha filha ver. Nem 5 minutos depois ele estava batendo na porta. Não uma batidinha leve, tipo batendo com a palma da mão. Ele disse que eu estava sendo egoísta, que eu sempre estava fugindo das minhas responsabilidades e que eu deveria parar de lamentar alguém que se foi e não vai voltar. Eu pedi para ele me deixar em paz e ele continuou. Nossa filha começou a chorar de novo, por causa do barulho, e eu simplesmente não aguentei mais. Saí e pedi para ele, por favor, ir sair com os amigos se ele estava tão irritado comigo. Ele disse: "Talvez eu vá já que eu nunca tenho um descanso." Eu disse: "O que você acha que eu ganho com isso?" Ele mal olhou para mim, apenas pegou a jaqueta e bateu a porta da frente com tanta força que o porta-retrato no corredor caiu do prego. Eu o peguei e colei de volta com fita adesiva porque não consigo lidar com cacos de vidro, além de tudo o mais. Ele me deixou com nossa filha. Ela ainda estava fungando. Então deixei ela assistir Blue comigo no sofá até se acalmar. Mandei uma mensagem para ele perguntando quando ele voltaria. Não obtive resposta. Liguei uma vez. Foi direto para a caixa postal. Tentei não entrar em parafuso, mas estava tão furiosa que mal conseguia pensar. Acabei dormindo no sofá com minha filha porque estava exausta demais para me mexer. Ele não chegou em casa até depois das 2h da manhã. Eu sei, Bill. Eu chequei meu celular quando ouvi a porta. Ele nem tentou fazer silêncio. Apenas andou pela cozinha, abrindo e fechando a geladeira algumas vezes. Não faço ideia do que ele estava procurando. Então desceu o corredor e bateu na porta do nosso quarto. Abri só uma fresta e ele olhou para mim como se eu fosse a irritante. Ele disse que eu precisava parar de fazer cena na frente da nossa filha e que ele estava cansado de pisar em ovos. Eu disse que também estava cansada. Ele começou a dizer outra coisa, mas eu simplesmente bati a porta na cara dele, consegui ouvi-lo murmurando do outro lado, mas ele finalmente desistiu e foi dormir no quarto de hóspedes.
Esta manhã acordei, com nossa filha subindo na cama comigo perguntando onde o papai estava. Eu disse que ele estava dormindo e ela perguntou se ele estava bravo. Não sei nem o que dizer para isso. Preparei ela para a creche, arrumei o lanche dela e fui fazer café. Notei um bilhete na geladeira, tipo, papel de verdade, o que ele nunca faz, que dizia apenas, preciso de espaço. Talvez você também precise. Sem desculpas, nada. Mandei mensagem pra ele de novo perguntando quem ia buscar nossa filha hoje. Sem resposta. Liguei e ele não atendeu. Finalmente ele respondeu por mensagem umas 2 horas depois e disse que estava ocupado e que eu deveria me virar. Honestamente, não tenho mais ninguém a quem pedir. Meu pai está fora da cidade, a família dele é complicada e todos os meus amigos trabalham. Então sim, eu simplesmente fiz. Tentei ligar para meu pai para pedir conselhos. Não que ele seja super útil, mas ele disse que talvez quem só precise processar as coisas do jeito dele, e sugeriu que eu esperasse uma semana. Ele também disse que eu não deveria piorar as coisas. Não sei nem o que isso significa, tipo, eu deveria continuar agindo como se isso fosse normal? O dia todo fiquei pensando o quanto estou furiosa, mas também estranhamente anestesiada. Fiquei revivendo aquele momento com a porta do banheiro, tipo, eu sou egoísta? É realmente demais precisar de um tempo sozinha? Sinto que estou enlouquecendo. Fico checando meu celular por hábito, tipo, talvez ele mande uma mensagem e diga que sente muito, mas nada. Hoje à noite tentei conversar com ele quando ele finalmente chegou em casa. Eu disse que precisávamos encontrar um plano. Talvez conversar com alguém, sei lá. Ele simplesmente passou por mim, não tirou os olhos do celular e foi tomar banho. Quando ele saiu, pedi para ele não bater portas ou gritar mais na frente da nossa filha. Ele disse, talvez se você agisse como uma esposa de verdade em vez de um funeral ambulante, eu não precisaria. Eu simplesmente perdi a cabeça. Ele olhou para mim, então me empurrou e começou a arrumar uma mala. Perguntei para onde ele estava indo e ele disse que não ia mais fazer isso. Que eu podia me virar sozinha, já que eu gostava tanto de ficar sozinha. Ele saiu de novo, desta vez com a porta escancarada, e os vizinhos com certeza ouviram. Vi nossa filha no corredor me olhando de soslaio quando fui fechar a porta. Agora estou sentada aqui. A criança finalmente dormiu, olhando para o espaço vazio onde costumavam estar os sapatos dele. Uma parte de mim quer ligar para ele. Outra parte quer simplesmente jogar as coisas dele na rua. Estou tão cansada de ser a única a manter tudo junto. Fico pensando se é assim que minha vida vai ser agora. Apenas pisando em ovos e me desculpando por sentir falta da minha própria mãe. Enfim, desculpe o desabafo. Eu só precisava colocar isso para fora em algum lugar. Se alguém tiver algum conselho ou só quiser concordar que isso é insano, estou aqui. Não sou perfeita, mas não acho que mereço ser tratada assim. Atualização. Ok. Então, eu não pensei que voltaria aqui tão rápido, mas gente, eu nem consigo entender como foi a noite passada. Ainda estou meio tremendo. E para ser sincera, fico revivendo tudo na minha cabeça. E sei lá, sinto que preciso escrever antes de explodir. Primeiro, acho que eu deveria ter percebido que algo estava errado quando voltei da creche e vi o lixo ainda parado na porta. Caden sempre reclama se eu esqueço, então esperei para ver se ele realmente faria, mas não. Ele simplesmente passou por ele como se não existisse. Nossa filha já estava de mau humor hoje de manhã, acordou procurando por ele de novo e eu. Estou tão cansada de inventar desculpas para ele, tipo, papai está ocupado ou papai está cansado. Ela tem 4 anos. Ela não é burra. Enfim, tentei passar o dia conciliando os e-mails de sempre, as ligações sobre as coisas da minha mãe e minha filha super grudenta. Mandei mensagem para Caden para ver se ele ia buscá-la e ele me deixou, no visualizado por umas 2 horas, só olhando para o celular e atualizando sem motivo, sabendo que eu teria que me virar sozinha. Acabei saindo do trabalho mais cedo. Tanto faz para buscá-la, não que alguém mais tenha se oferecido. O que é estranho é que mesmo quando eu estava buscando ela, a professora da creche, Stephanie, que é super legal, mas sempre me julga discretamente, perguntou se estava tudo bem em casa, não de um jeito intrometido, só meio cuidadoso. Acho que minha filha contou pra ela que o seu pai bateu a porta e deixou a sua mãe triste. Eu apenas sorri e disse que as coisas têm sido muito difíceis desde que minha mãe faleceu e ela assentiu como se entendesse totalmente, mas também provavelmente acha que eu sou uma bagunça. Quer dizer, ela não está errada. Cheguei em casa e, claro, Caden não estava lá, sem aviso nem nada. Só um post-it na mesa que dizia, tirando um tempo para mim. Tipo, o que é isso afinal? Fiz o jantar para mim e para a criança. Macarrão, com queijo e rodelas de pepino, porque era só o que eu tinha energia para fazer. Estávamos na metade de Bluey quando Caden finalmente entrou. Mal olhou para nós e foi direto para o chuveiro. Nossa filha correu até ele com os braços estendidos, e ele só deu um tapinha na cabeça dela e disse que estava cansado. Ela olhou para mim como se tivesse feito algo errado. Senti minha pressão arterial subir, mas apenas disse que o pai dela precisava de um tempo de silêncio e tentei distraí-la com o livro de colorir dela. Depois do banho, ele saiu de moletom, pegou o celular
e sentou-se à mesa rolando a tela. Perguntei se ele ia ajudar com a hora de dormir e ele apenas deu de ombros. Eu disse, você pode pelo menos colocar o pijama nela? Ele gemeu, levantou-se e simplesmente fez isso sem dizer uma palavra. Mas eu podia ouvi-lo bufar o tempo todo. Minha filha pediu uma história e ele apenas disse, hoje não, a mamãe vai fazer. Ela chorou e ele simplesmente saiu e voltou para o celular. Não estou nem exagerando. Ele passou a hora seguinte rolando o Insta e o TikTok com fones de ouvido, como se nós nem estivéssemos lá. Eu a coloquei na cama, saí e tentei conversar com ele. Eu disse, você não pode simplesmente se desligar assim. Ela precisa de você. Ele olhou para cima e disse, eu também preciso de mim e não vou me destruir só para fazer você se sentir melhor. Eu disse a ele, não se trata de mim. Trata-se de ser pai. E ele apenas balançou a cabeça e disse, você sempre faz com que tudo se trate de você. Parece que ele nem está me ouvindo mais. Então peguei minhas coisas, fui para o quarto só para respirar e então vi a tela do celular dele acender com uma mensagem. Eu sei que não deveria, mas dei uma olhada. Era algo de uma Bernice, esposa do primo dele. Mas eles nem se falam normalmente. Era sobre sair na sexta e esperar que ele esteja bem. Perguntei a ele sobre isso e ele simplesmente pegou o celular. Disse que eu estava paranoica e saiu furioso para a varanda. Eu o segui e acabamos gritando um com o outro. Ele disse que eu estava tentando controlá-lo e eu disse que ele estava agindo como um estranho. Ele me empurrou para voltar para dentro e bateu a porta da varanda com tanta força que fez o vidro tremer. Eu gritei que ele não podia simplesmente fugir toda vez que as coisas ficavam difíceis e ele disse, talvez eu devesse tentar isso alguma hora. Depois disso, ele desapareceu no quarto de hóspedes com o celular e não saiu a noite toda. Eu o ouvi conversando com alguém, mas honestamente não tinha energia para ouvir. Apenas sentei no meu quarto olhando para a parede me perguntando, como diabos chegamos aqui? Esta manhã ele se levantou antes de mim e saiu sem dizer nada. Fui para a cozinha e não havia bilhete, nem café feito, nada. Nossa filha já estava acordada assistindo desenhos no tablet e comendo cereal seco que ela mesma pegou. Ela perguntou se o pai estava bravo com ela, quase perdi a cabeça. Disse que ela não tinha feito nada de errado, mas percebi que ela não acreditou em mim. Liguei para meu pai de novo, esperando, sei lá, um incentivo ou algo assim. Ele apenas disse, talvez Caden precise processar o luto dele de forma diferente e você deveria dar espaço a ele. Quase gritei, eu disse, e o meu luto? E a nossa filha? Ele apenas suspirou e disse, talvez eu devesse ir visitar, mas então admitiu que a esposa dele não se sente confortável com todo o drama. Eu disse, obrigada, e desliguei. Honestamente, inútil. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Caden que dizia apenas, vou me atrasar. Sem explicação, nem mesmo uma pergunta sobre nossa filha. Eu respondi, você vai buscá-la? Ou não? Ele me deixou no visualizado de novo por 1 hora. E então finalmente disse, seu problema hoje não consigo fazer tudo. Quase joguei meu celular, então simplesmente resolvi. Busquei ela e fiz o jantar de novo. Pizza fria, não me julguem. Tentei fazer com que fosse uma noite normal, mas ela estava muito sensível. Ficava perguntando do pai, não queria dormir sem o coelhinho, de pelúcia dela que eu tive que revirar o sofá para achar. Em um momento, ela disse que queria que a vovó estivesse aqui. Eu apenas a abracei e tentei não chorar. Caden finalmente chegou em casa depois das 9 ir cheirando a cerveja, mas não bêbado. Apenas cansado e irritado. Ele olhou para mim e disse, espero que você esteja feliz, conseguiu o que queria. Perguntei o que isso significava e ele disse, você queria que eu fosse embora. Eu fui. Mas então ele sentou no sofá como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa. Eu simplesmente o ignorei e fui limpar a cozinha. Ele me seguiu, encostou-se na bancada e disse, você é obcecada pela morte. Precisa superar isso. Eu disse a ele, você não tem ideia de como é isso. Ele disse, eu também perdi pessoas. Mas não arrasto todo mundo comigo. Eu não podia acreditar, eu disse. Você está realmente comparando a perda do seu tio-avô com quem mal conversava com a minha perda da minha mãe? Ele apenas deu de ombros e disse, no final é tudo a mesma coisa. Eu queria gritar. Em vez disso, apenas mandei ele sair da minha frente. Cansei dessa briga. Ele disse, tanto faz, e empurrou a cadeira com tanta força que arranhou o chão. Depois que ele saiu, liguei para uma amiga, nem minha melhor amiga, só alguém com quem eu costumava sair antes de tudo isso, mas ela estava ocupada e apenas me mandou uma mensagem para aguentar firme. Acabei rolando o Reddit por horas lendo histórias que pareciam a minha, mas também não, porque pelo menos naquelas as pessoas pareciam ter família que realmente se importava. Coloquei minha filha na cama de novo sozinha. Ela perguntou se o pai ia dar boa noite, mas ele estava no quarto de hóspedes com a porta trancada. Bati uma vez,
Disse que ela queria ele, mas ele apenas gritou. Diz para ela que eu amo ela, estou ocupado. Eu disse a ele que não é assim que a paternidade funciona, e ele apenas gritou de volta. Não posso falar com você agora, você vai distorcer tudo. Voltei para o meu quarto e apenas sentei lá pensando, vai ser assim agora? Apenas eu fazendo tudo com ele aparecendo para criticar ou nos ignorar. Sinto que estou perdendo a cabeça, mas também, estranhamente, estou começando a me importar menos com a aprovação dele. Estou apenas cansada e com raiva, e um pouco farta de ser a única que parece se importar. Não sei o que fazer a seguir. Pensei em ligar para a mãe dele, mas ela é ainda menos útil que meu pai. E da última vez que tentei, ela apenas disse: meninos serão meninos, e eu deveria me arrumar e fazer um jantar agradável. Quase vomitei só de pensar nisso. Honestamente, estou começando a ficar com medo do que isso está fazendo com minha filha. Ela está percebendo tudo. Mesmo que tentemos esconder, ela está fazendo muitas perguntas e eu não tenho respostas. Fico pensando que deveria simplesmente pegá-la e ir para algum lugar, mas não tenho para onde ir. A casa do meu pai é um não. A família de Caden é um não. E meus amigos todos têm seus próprios problemas. Então sim, é onde estou. O espaço de Caden é apenas ele se eximindo de ser pai, e eu devo compensar e fingir que tudo está normal. Não sei por quanto tempo mais consigo fingir, não vou deixá-lo me fazer sentir louca mais, mas honestamente, não sei qual é o próximo passo. Atualizarei se algo mudar, mas neste ponto eu meio que duvido. Estou apenas cansada e tão enjoada de fazer isso sozinha. Atualização 2. De volta de novo porque aparentemente minha vida sempre pode ficar mais caótica, e honestamente, nem sei como devo continuar fingindo que isso é normal. Sei que disse que atualizaria se algo mudasse, mas não era isso que eu tinha em mente. Também obrigada pelas mensagens diretas e comentários. Não respondi a todos, mas significa muito. Mesmo que sejam apenas estranhos da internet, eu preciso disso. Começou estranho como sempre. Caden tem feito uma coisa de deixar o celular virado para baixo. Sempre. Não só às vezes. Sempre. Mesmo quando está carregando. Normalmente não me importo com privacidade. Não sou o tipo de esposa ciumenta. Mas depois de tudo, ultimamente, sei lá. Isso simplesmente chamou a atenção. E o pior é que ele age como se eu fosse a problemática, se eu percebo. Ontem de manhã foi um caos. Mal dormi de novo e, claro, acordo com minha filha na cama comigo, perguntando se ela pode ir ao parque. Eu digo, vamos ver. E ela imediatamente pergunta se o pai pode ir também. Eu digo, talvez, sabendo muito bem que ele não vai. Enfim, levanto, vou para a cozinha e lá está Caden já vestido, chaves na mão e mochila nas costas. Pergunto, para onde ele vai e ele apenas diz, para o Silvio, eu te disse. Mas ele não me disse, não que isso importe mais, mas o jeito que ele disse, tão automático, como se tivesse praticado. Ele sai sem dizer mais nada, nem olha para nossa filha. Tento fazer o dia normal, café da manhã, desenhos, o de sempre. Ligo para meu pai pensando que talvez ele finalmente tome uma atitude e diga algo útil, mas ele ainda está na Flórida com a família da esposa, e basicamente diz, apenas aguente firme, talvez planeje uma viagem, tome um ar. Como se eu pudesse fazer isso com zero dinheiro e uma criança que não dorme a menos que eu esteja no quarto. Então, à tarde recebo uma mensagem da esposa do Silvio, Bernice. Mencionei ela antes, ela tinha um emoji de coração ao lado do nome. No celular do Caden. O que sim, estranho, mas tanto faz. Ela sempre foi meio paqueradora de um jeito inofensivo. Ela pergunta se posso recomendar uma boa pizzaria para o aniversário do filho deles. Normal. Mas algo simplesmente parece estranho. Então pergunto, o Caden está aí? Ela responde, não, porque ele estaria. Eu literalmente fico olhando para o meu celular por 1 minuto inteiro. Pergunto se o Silvio está por perto e ela diz que ele está no trabalho, mas que vai dizer que eu mandei um oi. Então é isso. Sei que quem não está com o Silvio. Tento mandar mensagem para ele sem resposta. Ligo, toca e depois vai para a caixa postal. Deixo uma mensagem perguntando se ele está bem e então apenas espero. Não me orgulho disso, mas começo a verificar a localização dele no Life 360. Conseguimos isso para emergências quando nossa filha nasceu e eu esqueci completamente que ainda estava ligado nos 2 celulares. Ele está do outro lado da cidade, parado em algum endereço aleatório que não reconheço. Deixo passar 1 hora, depois 2, finalmente recebo uma mensagem dele. Não espere acordada, preciso de espaço. Só isso. Quase dou risada porque é tão previsível a essa altura, mas cansei de ser a que simplesmente deixa passar. A próxima parte provavelmente foi a mais estranha que já senti como adulta. Decido ligar diretamente para o Silvio e apenas perguntar, porque cansei de adivinhar. Ele atende com a voz meio sonolenta e eu digo, desculpe a pergunta estranha, mas o Caden está aí ou com você? Ele apenas responde, ah não, eu digo, ele me disse que estava. Silêncio. Então ele diz, a gente não sai há semanas. O que está acontecendo? Ouço Bernice ao fundo perguntando se está tudo bem e eu apenas digo, sim,
Deixa pra lá, desculpe. Não queria incomodar. Desligo e minhas mãos estão realmente tremendo, o que é ridículo, mas tanto faz. Fico ali sentada por um tempo pensando em todas as vezes que deixei ele me fazer sentir como se eu estivesse exagerando ou imaginando coisas. Tipo, talvez eu esteja, mas também em algum ponto, fatos são fatos. Fatos. Ele chega tarde, depois de escurecer, não diz uma palavra e apenas vai direto para o quarto de hóspedes. Eu o sigo até lá e nem estou calma, apenas digo: onde você estava? Ele tenta me dispensar, diz que estou paranoica e diz que estou fazendo tudo sobre mim. Eu digo que liguei para o Silvio, então se ele quiser continuar mentindo pode, mas eu já sei. Ele fica bravo, realmente bravo. Levanta tão rápido que a cadeira tomba para trás e me empurra para o corredor. Diz que estou cruzando limites agora envolvendo outras pessoas, o envergonhando. Eu digo: você se envergonhou sozinho. Eu só quero a verdade. Ele bate a porta do banheiro com tanta força que a maçaneta amassa a parede. Eu bato, digo que não vou sair até ele conversar comigo. Ele abre e apenas fica ali parado, braços cruzados. Diz que eu preciso de ajuda, que sou instável e obcecada em controlá-lo. Eu digo que não vou mais deixá-lo descontar em mim ou na nossa filha. Ele apenas ri e diz que talvez ele devesse ir morar com a mãe dele, já que claramente eu não quero ele aqui. Eu digo: você pode ir se isso significar que você finalmente será honesto, mas você não vai levar nossa filha. Ele diz: eu tenho tanto direito quanto você. Você não tem condições de decidir. Eu digo que se ele tentar, teremos um problema de verdade, e eu falo sério. Ele chega bem perto do meu rosto, muito perto, e eu não recuo. Eu digo: você quer espaço? Pegue. Mas não me ameace. Ele sai batendo a porta da frente, eu vou atrás dele, o vejo lá fora no corredor. E nosso vizinho sai e apenas olha para nós dois como se fôssemos loucos. Eu fecho a porta, tranco e mando uma mensagem para ele dizendo que se ele quiser voltar, precisa conversar comigo como um adulto. Ele não responde. Ligo para meu pai de novo. Sei que estou desesperada a essa altura e ele diz: talvez você devesse vir para cá. Mas então diz que a esposa dele não se sente confortável com todo esse drama. Eu digo: obrigada, muito útil. Mando mensagem para alguns amigos. Ninguém responde porque é tarde, e provavelmente todos estão cansados do meu drama. Então agora sou só eu e minha filha. Ela acorda no meio da noite, vem para minha cama, diz que teve um sonho assustador, com o pai indo embora e não voltando mais. Eu a abraço e prometo que não vou a lugar nenhum. Mal durmo apenas esperando a próxima bomba. Esta manhã recebo uma mensagem da mãe de Caden. Ela geralmente não se envolve, mas do nada me manda uma mensagem perguntando se está tudo bem. Diz que Caden ligou para ela tarde da noite. Ela não diz o que ele contou. Apenas quer saber se preciso de ajuda ou se ela deveria vir conversar. Eu nem sei o que dizer para isso, apenas digo: é complicado. Obrigada por perguntar. O resto do dia é estranho. Caden não volta para casa. Tento manter as coisas normais para minha filha, mas ela está quieta. Não é como de costume. Levo ela para tomar sorvete só para sair de casa. Mando mensagem para Caden dizendo que vou sair com ela. Ele não responde. Na hora do jantar, recebo outra mensagem de Caden, desta vez dizendo: você piorou as coisas. Agora minha família está envolvida. Espero que esteja feliz. Eu apenas fico olhando para a mensagem e respondo: você os envolveu mentindo e desaparecendo, não eu. Ele me deixa no visualizado. Tarde da noite, ouço uma batida na porta. É a mãe de Caden e a irmã dele, ambas parecendo desconfortáveis, segurando uma bandeja de biscoitos. Elas perguntam se podem entrar. Eu digo: claro, mas não estou com humor para uma conversa longa. Elas sentam à mesa, oferecem biscoitos à minha filha, e então a mãe de Caden diz que talvez todos nós precisemos deixar as coisas esfriarem e que eu não deveria tomar decisões importantes enquanto estiver de luto. Quase dou risada e digo: eu não sou quem está tomando decisões, eu só quero honestidade e um parceiro que realmente apareça. Caden finalmente aparece uma hora depois, entra, vê a família dele, olha para mim como se eu o tivesse traído. Ele diz: então é isso que vamos fazer agora, se unindo contra mim. Eu digo: não, mas não vou mais deixar você me fazer duvidar da minha sanidade. Ele tenta agir como se fosse a vítima. Diz que sou instável e que está preocupado com nossa filha. Eu me levanto, digo a ele que se ele está tão preocupado, pode começar estando realmente presente. Ele tenta falar por cima de mim, mas eu não deixo. A irmã de Caden tenta mediar, mas fica claro que ela só quer que acabe. Ele diz que talvez ele devesse levar nossa filha para a casa da mãe dele por um tempo, me dar espaço para me resolver. Eu digo: absolutamente não. Você não vai levá-la só porque está desconfortável com suas próprias escolhas. Ele me empurra, tenta pegar nossa filha, mas eu o impeço. Digo para ele colocá-la no chão e conversar como um adulto. Ele realmente tenta puxá-la em direção à porta e eu perco a paciência o bloqueando fisicamente. Mão no braço dele, não deixando ele levá-la. Ele olha para a mãe dele como se eu estivesse sendo irracional, mas ela apenas balança a cabeça e diz para ele parar.
Finalmente ele solta a mão dela e sai furioso para o quarto de hóspedes. A mãe dele suspira, diz que sente muito, e elas vão embora. Então, agora está tudo quieto. Minha filha está dormindo. Estou sentada aqui com uma bandeja de biscoitos que ninguém quer, pensando em como passei meses deixando ele me fazer sentir como a louca. Mas eu não sou. Cansei de fingir que isso é normal. Não vou deixá-lo simplesmente sair da vida dele e me culpar por isso. Não sei exatamente o que acontece a seguir, mas não vou recuar. Se ele quiser ir embora, ele pode ir, mas não vou deixá-lo reescrever a história ou levar minha filha embora só porque ele não consegue lidar com ser confrontado. Atualizarei se algo importante acontecer, mas por enquanto vou apenas proteger minha filha e fazer o que tenho que fazer. Cansada, mas não quebrada. Acho. Obrigada por lerem. Atualização 3. Então, eu nem tinha certeza se postaria de novo, mas a noite passada e hoje foram tão estranhas que preciso colocar isso para fora em algum lugar antes que meu cérebro derreta. Tipo, tudo isso está acontecendo na minha vida real e fico pensando que se eu lesse isso aqui, provavelmente diria: garota, vai embora. Mas nunca é tão simples quando é realmente a sua vida, não é? Enfim, depois de toda a história dos biscoitos e do Caden saindo furioso na outra noite, tentei simplesmente desligar, tipo modo automático. Fiz café da manhã para minha filha. Ela queria panquecas como a vovó fazia, e eu apenas disse: ok. E esquentei uma congelada no micro-ondas porque, honestamente, quem consegue agora? Ela mal tocou na comida. Fiquei olhando o celular, metade vendo notícias ruins, metade esperando uma mensagem do Caden que não fosse alguma besteira de culpa. Mas nada. Eu conseguia ouvi-lo no quarto de hóspedes, mas ele nunca saiu. Em algum momento acho que ele saiu um pouco, provavelmente para ir ficar emburrado em alguma cafeteria ou sei lá, mas eu literalmente não liguei. É aqui que começa a ficar surreal. A mãe de Caden e a irmã dele apareceram de novo, mas desta vez trouxeram comida de verdade, tipo uma sacola inteira de maçãs, um frango assado, caixinhas de suco e, por alguma razão, um repolho. A irmã de Caden estava agindo super legal, tipo compensando demais, ficava me chamando de querida, o que ela nunca faz. Minha filha ficou feliz em vê-las, pelo menos, mas eu percebi que ela estava captando a atenção. Elas se instalaram na minha mesa da cozinha e começaram a conversar em voz baixa. A mãe de Caden diz: nós só queremos ajudar. Talvez acalmar as coisas para todos. Eu disse: obrigada. Mas o que isso sequer significa? Ela responde: bem, você sabe. Talvez devêssemos todos sentar como uma família e conversar. E talvez você devesse tirar um tempo para si mesma. Deixar a gente cuidar da sua filha por um fim de semana. Te dar um descanso. Honestamente, o jeito que ela disse descanso pareceu carregado. Tentei ser educada e apenas disse: não me sinto confortável com isso agora, quero minha filha aqui comigo. Stephanie assentiu, mas pude ver ela mandando mensagem por baixo da mesa, provavelmente atualizando Caden sobre minha atitude. Perguntei se Caden as mandou fazer isso e a mãe dele disse: ele só está preocupado, ele nos disse que você tem estado lutando. Eu queria gritar, eu disse: sim, eu estou lutando porque minha mãe faleceu e meu marido me abandona toda vez que eu preciso dele. As duas apenas se olharam como se eu estivesse sendo irracional. Enquanto elas estavam lá, Caden chegou, ele entrou, viu elas e imediatamente começou com aquela coisa de: eu só estou tentando ajudar, mas você torna tudo impossível. Eu disse a ele que se ele quisesse ajudar, poderia começar dizendo a verdade. E realmente sendo pai, em vez de terceirizar tudo para mim e agora para a família dele. Ele disse: estou tentando proteger nossa filha dos seus humores. Como se eu fosse algum monstro. Nesse ponto, comecei a tremer. Estava tão furiosa que disse a ele na frente de todos: você não vai levá-la para lugar nenhum. Você não vai usar essa história de mãe instável comigo. A irmã dele disse: talvez todos nós precisemos nos acalmar. Mas eu disse: não, cansei de ser calma. Se vocês querem conversar, vamos conversar. Mas eu não vou entregar minha filha para que você se sinta melhor. Caden bateu a mão na mesa. Minha filha se assustou e começou a chorar. Peguei ela no colo e a levei para fora do quarto. Stephanie seguiu tentando dizer: não se preocupe, o papai só está chateado. Mas eu disse a ela para não minimizar. Eu disse: você não tem ideia de como é isso. Ela tentou me abraçar e eu apenas a ignorei. Depois de um tempo, ouvi todos eles conversando no outro quarto e percebi que estavam debatendo se deveriam fazer uma intervenção, usando essas palavras mesmo. Voltei e disse: eu estou bem aqui. Vocês podem falar comigo. A mãe de Caden disse: achamos que você precisa de ajuda. Talvez conversar com alguém e tirar um pouco de tempo da sua filha para que possa se concentrar em si mesma. Eu disse: não, obrigada. Gostaria que vocês fossem embora agora. Caden realmente tentou bloquear a porta. Me disse que eu estava sendo irracional.
e eu apenas o empurrei. Abri a porta e disse à mãe e à irmã dele para irem embora. Eu disse: "Vocês podem voltar quando estiverem prontas para falar comigo como um ser humano, não como um problema", Stephanie tentou dizer. "Nós só estamos preocupadas." Mas eu disse a ela: "Se vocês estão preocupadas, se preocupem com o irmão de vocês, não comigo." Fechei a porta e tranquei. Minha filha ficou grudada em mim o resto da tarde. Não largava minha mão nem quando eu estava fazendo o almoço. Fiquei pensando, se este é o preço de finalmente me defender, então que seja. Caden passou o resto do dia emburrado, nem olhava para mim. Em um momento ele tentou dizer: "Se você continuar agindo assim, vou chamar um advogado e pedir a custódia." Eu ri, o que imediatamente me arrependi porque ele ficou ainda mais bravo. Eu disse a ele: "Boa sorte explicando a um juiz por que você fugiu quando as coisas ficaram difíceis e deixou sua esposa em luto sozinha com uma criança de 4 anos." Ele apenas me encarou e voltou para o quarto de hóspedes. Mandei mensagem para meu pai só para ver se ele diria algo útil. Mas ele apenas respondeu: "Desculpe, não posso me envolver." Clássico. Mais tarde, a mãe de Caden mandou uma mensagem pedindo desculpas por se intrometer, mas disse que ainda acha que eu preciso cuidar de mim mesma. Eu não respondi. Honestamente, cansei de ela fingir que isso é preocupação quando é só para os vizinhos não falarem, e eles estão falando, eu sei com certeza. Polly, do outro lado do corredor, perguntou se estava tudo bem. Eu apenas disse: "Semana difícil." E ela assentiu como se já tivesse ouvido isso antes. Então, aqui está a parte do agora. Tenho que decidir o que acontece a seguir. Caden veio até mim tarde da noite depois que nossa filha foi para a cama e tentou agir todo calmo e racional. Ele disse: "Olha, você obviamente não está feliz." Eu não estou feliz. Talvez devêssemos apenas nos separar por um tempo. Eu disse: "Tudo bem, mas eu não vou sair deste apartamento e não vou deixar você levar nossa filha." Ele disse: "Isso não é justo." E eu disse: "Nem nada do que você fez." Ele começou a gritar e eu disse que se ele a acordasse, eu chamaria a polícia por perturbação da paz. Ele bateu a porta ao sair, mas não antes de dizer: "Você vai se arrepender disso." A questão é que estou com medo, mas não de um jeito que acho que ele vai nos machucar, mas como estou com medo do que vai acontecer quando eu finalmente parar de fingir. Será que ele realmente vai tentar conseguir a custódia? A família dele vai continuar aparecendo? Minha filha sempre vai se lembrar deste ano como o ano em que a família dela se desfez? Comecei a fazer uma lista ontem à noite do que eu realmente preciso fazer porque não posso simplesmente viver no limbo. Liguei para o gerente do prédio esta manhã, perguntei sobre a troca das fechaduras, mas eles disseram que preciso da assinatura de Caden ou de uma ordem judicial. Procurei alguns lugares de mediação familiar, não porque eu queira ir, mas porque quero um registro em papel se precisar. Até liguei para um terapeuta, deixei uma mensagem de voz porque acho que a família de Caden está certa em uma coisa: eu preciso de ajuda, só não do tipo que eles querem. Hoje à noite deixei minha filha escolher o jantar, de frango e maçãs, obviamente, e assistimos a um filme juntas no sofá. Em um momento, ela perguntou se o pai ia voltar para casa e eu disse: "Talvez mais tarde, mas por enquanto somos só nós." Ela pareceu bem com isso. Caden ainda está aqui tecnicamente. Ele saiu depois do jantar, disse que precisava de ar fresco, mas eu o ouvi no telefone no corredor conversando com a mãe dele sobre os próximos passos. Não ouvi a conversa, mas sei que isso não acabou. Ele voltou, não disse nada para mim, apenas foi direto para o quarto de hóspedes. Não sei o que vai acontecer amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, só sei que não vou desistir da minha casa ou da minha filha e não vou deixar ele ou a família dele me dizerem quem eu sou ou o que eu preciso. Então é isso por enquanto. Não vou fingir que tenho alguma lição sábia ou uma grande conclusão inspiradora. É o que é. Continuarei atualizando se algo grande acontecer, mas acho que preciso me concentrar em apenas sobreviver por um tempo. Obrigada por lerem, sério. Se alguém passou por algo assim e saiu do outro lado, adoraria ouvir como vocês fizeram isso ou apenas me dizer que não estou louca por finalmente revidar. Eu realmente preciso ouvir isso hoje à noite. Atualização 4. Primeira coisa estranha. Depois que a família de Caden foi embora naquele dia, ele ficou totalmente em silêncio. Não apenas o mau humor normal, mas silêncio de rádio total. Sem ligações, nem mesmo aquelas mensagens de uma palavra sobre nossa filha. Deixei passar um dia, depois 2, comecei a me sentir estranha, como se talvez ele realmente fosse tentar alguma coisa, sei lá. No terceiro dia recebo uma mensagem de Caden, mas nem é para mim, é um bate-papo em grupo com a mãe dele, a irmã e eu. Ele diz: "Já que a OP se recusa a cooperar, eu vou buscar nossa filha para o fim de semana, já fiz os arranjos." Tipo isso, como se eu não existisse, exceto como um obstáculo. A mãe dele imediatamente manda mensagem dizendo que eles podem ajudar e Stephanie manda um joinha. Eu nem respondi por um tempo porque estava tão furiosa, tipo, eu não sou um evento para vocês todos planejarem. Enfim, mando mensagem para Caden separadamente e digo: "Se você quer ver sua filha, você combina comigo."
não em um bate-papo em grupo. Ele responde: cansei do seu drama, estarei aí às 9h de sábado. Avançando para sábado, 8h50, já estou me preparando para uma briga, mas ele aparece com a mãe e Stephanie, todos agindo como se fosse uma festa. Ele tenta entrar direto. Eu fico na porta e digo: devagar, você não vai simplesmente levá-la para o fim de semana inteiro sem um plano. Ele fica todo indignado. Começa a me acusar de tentar afastar a filha dele. A mãe dele está atrás falando sobre união familiar. Eu digo a eles: vocês não vão aparecer e me atropelar. Você quer passar tempo com ela? Ótimo. Mas vamos combinar horários e detalhes e você não vai simplesmente passar por cima de mim. Caden começa a levantar a voz e diz: você está dificultando as coisas, você é instável e blá blá blá. Stephanie tenta ficar entre nós. Eu digo para ela sair porque não vou ter essa discussão na frente da minha filha. Finalmente ele tenta me empurrar, tipo fisicamente empurrar. E eu simplesmente fico na frente, mão na moldura sem me mover. Eu disse: pare, você não vai entrar a menos que se acalme e fale comigo como um humano. Minha filha está atrás, de mim agarrada ao coelhinho de pelúcia, e eu percebo que ela está com medo. A mãe dele começa a dizer que estou exagerando e que eu deveria apenas deixar as coisas seguirem seu curso. Eu perdi um pouco a paciência. Não vou mentir. Eu disse: esta é a minha casa. Vocês não vão entrar e assumir só porque estão desconfortáveis com meus limites. Eu disse a Caden: se você tentar me empurrar de novo, vou ligar para o proprietário e deixar os vizinhos cuidarem disso. Ele finalmente recua todo vermelho, murmurando sobre como eu sou inacreditável. Nesse ponto eu disse a ele: eu deixo você levá-la ao parque por algumas horas, mas você não vai levá-la para o fim de semana até termos um acordo de verdade. Eu literalmente fiquei parada bloqueando a porta e esperei ele dizer alguma coisa. A mãe dele tentou de novo me fazer sentir culpada, mas eu apenas balancei a cabeça. Finalmente Caden diz: tudo bem, vamos ao parque, voltaremos às 3h. Eu disse: ok, e entreguei a ele uma bolsa com lanches, lenços umedecidos, a garrafa de água dela e o coelhinho, porque sei que ele esqueceria. Eles foram embora e juro que fiquei sentada no sofá tremendo por 10 minutos. Quase chorei, mas então comecei a limpar a cozinha. Meu celular estava explodindo com mensagens da mãe dele sobre como isso estava difícil para todos. Coloquei no silencioso e deixei para lá. Eles trouxeram ela de volta exatamente às 3h. Ela estava cansada, um pouco grudenta, mas bem. Caden tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas eu apenas disse: obrigada, até a próxima. Ele começou a dizer alguma coisa, mas eu fechei a porta e tranquei. Pude ouvi-los no corredor por um tempo, mas não me importei. Depois disso, ficou estranhamente quieto. Caden parou de aparecer tanto, apenas mandava mensagem para visitas curtas. Ele tentou 2 vezes discutir sobre a custódia, mas eu apenas repeti: coloque por escrito, ou vá conversar com alguém que realmente se importa. Comecei a manter um caderno com tudo o que ele disse só por precaução. Obrigada a todos que sugeriram isso, sério, salvou minha vida. A família dele também se afastou eventualmente, acho que perceberam que eu não ia ceder. Stephanie me mandou mensagem uma vez perguntando se poderíamos todos recomeçar e apenas focar na criança, mas eu disse a ela que era tudo o que eu sempre quis. Ela me deixou no visualizado. Caden ainda aparece, mas só quando é a vez dele. Não conversamos muito, só o básico. Ele tentou mais uma vez me fazer sentir culpada para eu aceitá-lo de volta, mas eu disse: você teve sua chance e eu falei sério. Obrigada por lerem, se vocês chegaram até aqui, vocês me fizeram sentir menos sozinha neste incêndio. Se vocês alguma vez precisarem de permissão para bater o pé e dizer não mais, considerem isso como ela. Estou indo de verdade desta vez.